Olá, pessoal. Nessa semana vai ser um pouco mais rápido, né? As aulas. Eu vou falar um pouco sobre a escrita científica. Então, realmente, como que a gente escreve um texto científico. E depois, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre título e resumo, que é a tarefa que vocês precisam fazer, né? Até daqui 2 semanas. Então eu vou começar a apresentação aqui, né? E a escrita científica, ela pode ser considerada como um gênero literário que tem características bem definidas aí. Ela tem uma clareza, ela tem objetividade e ela é bem específica, né? A gente precisa deixar bem claro o assunto que a gente está lidando ali. Então eu vou passar por essas características e vou mostrar um pouco para vocês o que quer dizer isso e o que a gente precisa fazer para atingir essas características da escrita científica, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, num texto científico é utilizar termos simples. Muitas vezes, né, é até um erro isso que acontece muito comumente, que quando você vai escrever um texto científico, as pessoas elas estão acostumadas com textos literários, né? Então acabam escrevendo de uma maneira rebuscada e que na verdade a gente quer buscar no texto científico uma coisa completamente oposta a isso, né? A gente não quer o rebuscado, a gente quer o simples, né? O claro, certo? Então, quando você for escrever o seu texto, tente evitar palavras que são dificilmente utilizadas no dia a dia, né? Utilize palavras que são usadas mais cotidianamente. Então, por exemplo, eu posso citar todavia, por exemplo, né? Muito difícil a gente utilizar todavia numa fala, né? Não é errado, mas se você costuma usar esses termos, né, que não são utilizados em um texto, uma pessoa que talvez não conheça, né, não tenha o costume de ler, mas precisa ler o seu texto científico, ele vai ter dificuldades às vezes e vai ter que recorrer a dicionários, né, para entender o que você está querendo dizer com esses termos rebuscados, ok? Então, não utilize os termos rebuscados, utilize termos simples, certo? As frases num texto científico, elas precisam ser curtas e já passar a informação que você está passando. Porque o que acontece, né? Se você faz uma oração, na verdade, com muitas frases, né? Que você precisa recordar o que você escreveu naquela primeira frase. Veja que eu não estou falando de parágrafo, tá? Estou falando de uma oração inteira, né? Então, aquela frase que você escreve sem colocar um ponto no meio do parágrafo. Elas podem ficar muito confusas, certo? Se você tem que ficar recordando o que você escreveu anteriormente, né, numa frase muito longa, você acaba tendo dificuldades de expressar a ideia que você pretende passar. Então, tentem sempre utilizar as frases bem curtas, né, e orações que você conecte de maneira utilizando conectivos como mas, porém, né, além disso, e alguns conectores aí, né, que a gente consegue passar a ideia e consegue quebrar muito bem as orações dentro do parágrafo, tá? Tem uma certa indicação aí sobre o uso da voz ativa, né? Mas não é necessário fazer isso. Você pode utilizar a voz passiva. É que a voz ativa ela tem uma construção ideal, né, de quem é o autor primeiro da ação que é feita depois ali na frase. Então, no exemplo que a gente tem ali, manipuladores podem ser acionados pelos comandos de voz X e Y.
Quem faz a ação são os comandos de voz X e Y, certo? Então, os comandos de voz X e Y acionam os manipuladores. Veja que para eu entender quem faz a ação na voz passiva, eu tive que falar, né? Olha, quem faz a ação são os comandos de voz X e Y. Na de baixo, eu não preciso fazer esse pensamento, né? Os comandos de voz X e Y acionam os manipuladores. Pronto, já sei quem faz isso, né? De primeira. Então, a frase ela tem uma construção mais fácil de entender quando é utilizada a voz ativa. Entretanto, você pode, né, permear a voz passiva, a voz ativa, de acordo com o seu estilo de escrita e também porque a gente tem que tornar o texto impessoal. A gente não pode utilizar eu fiz isso, nós fizemos aquilo, né? Então, para você tornar todo o texto na terceira pessoa do singular ou do plural, né, você precisa eh, considerar a voz passiva, né? Não tem às vezes como você fugir dela e aí você utiliza a voz passiva, ok? Então lembrando que o uso da primeira pessoa é evitado, né? A gente não usa a primeira pessoa, a gente sempre deixa o texto de modo impessoal porque é uma ideia que a gente está colocando ali, tá? Claro que não pode conter erros ortográficos ou de concordância, porque a gente, quando está lendo um texto, né, e tiver muitos desses erros, é como se você estivesse tropeçando, né? É difícil você continuar entendendo toda a ideia. Às vezes você tem que voltar, reler, corrigir de cabeça aquele erro que tem ali, né? Então é importante que vocês revisem o seu texto, né? Cotidianamente, vocês têm que escrever uma parte, aí escreve uma outra parte, aí volta naquela parte que você escreveu, né, relê, pega um outro dia, né, lê novamente, porque às vezes a gente está viciado naquele texto e pode não ver, né, o erro ortográfico ou a concordância, certo? Então, quando você escreve e você relê um texto depois de uma semana, você não lembra mais do que você escreveu, né? Você não fica mais viciado naquele texto e aí você consegue ler ele como se ele fosse novo, né? Vamos dizer assim. E aí você consegue identificar os erros, tá? É importante dividir os parágrafos cuidadosamente. Isso aqui é uma coisa que eu bato em cima de muitos alunos, né? Além da questão dessas frases mais curtas e das orações, né, com um sentido completo ali. Os parágrafos, eles precisam ter uma ideia central. Você não pode discutir duas ou três ideias dentro do mesmo parágrafo, porque ele começa a ficar confuso. Então é importante que você comece a discutir, você traga uma informação nova no meio do parágrafo e você feche esse parágrafo já jogando uma ideia para o próximo, ok? Então é a mesma ideia. Então se você vai falar de manipulador, você fala do manipulador e aí você já deixa uma informação em aberto, né? Então, você começa a escrever e aí faz essas conexões de parágrafo em parágrafo, ok? Veja que isso aqui que eu falei não é uma coisa simples de se fazer, né? Você precisa treinar, né? Você precisa treinar, ler bastante, que é importante, porque muitos dos textos que você for ler vai ter essa estrutura e você vai começar a entender o que eu estou falando sobre essa questão de dar o início da conversa ali, né? De um parágrafo para o outro. Você fala uma coisa, você traz a informação nova, deixa de falar alguma coisa e o próximo parágrafo resgata essa informação. E aí você consegue fazer toda a conexão do texto ali de maneira adequada, tá? Uma coisa que a gente precisa evitar é ambiguidades. Então fica bem claro, né, ali que tem uma ambiguidade. Ana foi atrás do João correndo. Quem está correndo ali nessa frase, né? Ana ou João? Nós não sabemos. Então a gente precisa trazer, né, a palavra que está causando a ambiguidade, no caso que é correndo, para próximo do sujeito que a gente quer. Então, Ana foi correndo atrás do João. Então, aqui a gente vê claramente que Ana
que estava correndo, certo? Ela foi atrás do João, ok? Então, tente essas revisões, né? Como eu falei, você provavelmente vai escrever, aí você vai reler, aí vai ver que precisa reescrever, né? Isso vai se tornar cada vez mais constante na vida de vocês, tá? Não sei como que quando vocês fazem relatórios, né? Mas vocês vão ver que uma vez que vocês começam a desenvolver esse espírito crítico sobre o texto, vocês vão ver que isso não para nunca mais, né? Quando vocês tiverem que fazer algum relatório no trabalho de vocês, alguma coisa assim, você vai, né, ver uma coisa que você escreveu lá meio estranho. A gente sempre fica com aquela sensação, nossa, isso aqui está estranho, precisa reescrever, né? Então, é importante que vocês desenvolvam esse espírito crítico, né, e saibam, claro, né, como solucionar. O texto da escrita científica, né, precisa ser objetivo. Então, todas as frases devem apresentar uma nova informação. Ou seja, você não pode ficar dando voltas, né? Se você já passou aquela ideia numa frase, numa parte ali do seu texto, não tem por que você reescrever aquilo de uma outra forma, né? Você então vai escrever o seu texto de maneira objetiva. Por quê? Porque é um texto conciso. Conciso, né, a ponto de que você consiga explicar tudo o que você fez, claro. Então, o texto ele não pode ser longo para se tornar uma leitura cansativa, porque justamente ele apresenta um trabalho inteiro. Então, ele precisa ser muito bem objetivo no sentido de que você não pode perder tempo com a leitura, né? Toda leitura ela tem que valer a pena. É nesse sentido, ok? E, claro, não utilizar palavras desnecessárias ou redundantes, né, da mesma maneira como advérbios. Então, a experiência demonstra que as abordagens são definitivamente equivalentes. A experiência demonstra que as abordagens são equivalentes. As duas frases passam a mesma informação. Definitivamente, só deixou o seu texto mais pesado, né, de leitura. Você colocou mais uma palavra ali que ela é desnecessária. Então aqui, né, entra aquele ditado, aquela frase bem conhecida, né? A arte de escrever é a arte de cortar palavras. Então muitas vezes você também vai escrever um texto, você vai reler e aí você vai ver que dá para simplificar muita coisa, tá? É importante evitar colocações subjetivas ou opiniões não respaldadas na literatura ou nos experimentos. Isso daqui, gente, é uma coisa que acontece muito, né? A gente vê muitos trabalhos que falam, o funcionamento foi bom, né? Teve um bom funcionamento do protótipo, teve um bom resultado. A automação é boa enquanto a manufatura artesanal é ruim para o desenvolvimento. Essas condições aí, né, essas características, aliás, boa, ruim, né, ela é uma opinião que você colocou ali, né? Você não pode simplesmente colocar uma opinião sobre alguma coisa sem embasar essa opinião em algum dado ou alguma outra referência que já foi feito um trabalho, né? Então, às vezes você tem um trabalho que já foi realizado, né? Aí lá ele fala, a automação é boa e a manufatura artesanal é ruim, certo? Aí você pode utilizar, porque já foi feito um trabalho e você utiliza a citação. Agora, você não pode colocar uma informação se é boa, se é ruim, né? Uma coisa tão subjetiva, certo? Então, sempre quando a gente faz comparações, é importante você ter índices de comparações, né? Você fez uma pesquisa de opinião e aí nessa pesquisa você teve um levantamento em que as pessoas consideram a automação boa, né, e tantos por cento contra tantos por cento. Então, aí sim você pode fazer, né, essas afirmações, tá? Quando eu digo que a escrita científica ela é específica, né, ela tem essa característica de ser específica, ela precisa falar sobre, né, os assuntos de modo específico, o que significa que
você não vai fazer frases ali generalistas, né? Que você não está falando nada com nada, certo? Então, ó, novas estratégias têm sido propostas para superar as limitações dos algoritmos. Quais estratégias? Né? Então, novas estratégias embasadas em, né, programação dinâmica, por exemplo. Né? Quais limitações? Então, limitações de memória, né? Uma coisa assim. Então, aí você começa a falar especificamente quais limitações, quais estratégias, né? Quais os algoritmos de classificação, certo? Então, você consegue elaborar melhor e especificar melhor do que você está falando, tá? Então, sejam bem precisos no que vocês estão colocando no texto, né? Como eu falei, então vai falar de máquinas térmicas. Então, qual máquina térmica que você está falando, né? Então, sempre colocar de modo bem afunilado para que a gente entenda exatamente o assunto que você está tratando. É importante evitar expressões temporais ali, como hoje em dia ou atualmente, porque atualmente a internet é bastante usada. Uma pessoa em 2030, né, vai ler esse texto. O que, que é atualmente? Ela vai ter que olhar quando foi escrito o texto, às vezes não tem essa informação muito fácil. E o que, que é bastante usada, né? É, Hoje a gente pode considerar que 3,9 bilhões de pessoas usando a internet é bastante. Mas e daqui 10 anos, quando, né, praticamente todas as pessoas aí tiverem acesso? Como que vai ser feito? Né? O que é bastante? Veja que entra também na questão da precisão dos dados aí, né? Então, se você utilizar em 2020, 3,9 bilhões de pessoas usam a internet e colocar a referência de onde você tirou essa informação, aí sim é uma informação que eu entendo independente da época que eu ler o seu texto, ok? E ainda você poderia colocar a população atual do mundo, né? Aí você poderia fazer comparações, né? Então, se você fizer de modo preciso, considerando dados, né, o seu texto vai ficar muito mais claro de se entender, tá? Se utilizar pronomes como todos, muitos, alguns ou nenhum, você precisa apresentar uma evidência. Então entra na mesma consideração que eu falei ali antes, né? Você não pode falar bom ou ruim, ou todos, muitos, alguns, nenhum, né? Por exemplo, muitos estudantes têm problemas com a monografia. Da onde eu tirei essa informação, né? É importante que esse muitos esteja respaldado em alguma pesquisa, algum trabalho que foi gerado, certo? Então, ali, segundo Severino, 2008, então é um trabalho que esse autor fez, né? Muitos estudantes têm problemas com a monografia. Então, lá ele fez provavelmente um trabalho em que ele chegou numa porcentagem. Então, às vezes, trocar até o muitos pela porcentagem que ele chegou, né, no estudo dele. Então, veja que a gente pode utilizar esses termos, ok? Para passar, às vezes, uma ideia que você está justificando, motivando, né? Então, fica um pouco mais claro a sua motivação quando você utiliza esses termos. Mas, né, voltando na questão da precisão, às vezes é melhor você ainda utilizar a precisão, né, do dado em si para fazer a justificativa do que você está fazendo. Então, tomar muito cuidado com esses pronomes, né, todos, muitos, alguns e nenhum, ok? Outra recomendação. Nunca, né, nunca, aqui a gente vai utilizar nunca mesmo, porque é até crime, ok? Copiar textos de outros autores. Inclusive, na verdade, não é nem de outros autores, né? Se você tiver, por exemplo, um artigo publicado aí de conferência, você fez uma essay, está fazendo seu TCC em cima do mesmo tema, né, da sua essay, e aí você vai utilizar um texto que você publicou no artigo científico ali, mesmo que traduzido, né?
sem adicionar as referências, por exemplo. Você pegou seu artigo lá, você traduziu, né, e você vai usar esse texto em alguma parte ali do seu TCC. Isso é plágio, tá, gente? A gente vai falar mais de plágio, né, mas outros autores e você mesmo, tá? Porque quando você publica, você passa os direitos de uso, né, para outra instituição, né, ou a conferência que organizou, né, onde que está publicado. Então, tomar cuidado com isso, né? O plágio é realmente uma questão aí bem problemática, que muitas vezes acontece, né? Então, se a gente vê aí, teve casos polêmicos aí já de plágio, né? Que às vezes você acha que não vai dar nada e depois de 10, 15 anos aparece. Então, tomar bastante cuidado com isso aí, ok? Figuras e tabelas, gente, ó, isso aqui é outra coisa. Tabela é uma tabela feita no editor que você está usando. Você está fazendo no Word, você está fazendo em LaTeX, tá? A tabela não é um print de uma outra tabela que você fez de algum outro lugar, tá? A tabela ela tem que ser feita no editor que você está utilizando, ok? E as figuras, elas têm que ser muito bem legíveis. Então, as fontes da figura, elas têm que estar o mais próximo possível da fonte do texto, ok? Então, na hora que você olhar a figura, você tem que ver se a fonte que está escrita, alguma coisa ali na sua figura, está próxima do texto. Então, senão você tem que aumentar a fonte do escrito do texto que aparece na figura, né? Ou até diminuir para não ficar muito grotesco, ok? Então, ficar bem atento a essa questão das figuras. Qualidade de figura, né, gente? Figura tem que ter alta qualidade. E eu vou passar o LaTeX para vocês. Então, se vocês utilizarem o LaTeX, lá você consegue fazer PDF, né? Você coloca figuras em PDF e elas são vetorizadas. Então, ela não tem o problema da qualidade, né? Então, vocês precisam se atentar a essa questão quando vocês forem usar o Word, né? Que elas tenham uma qualidade alta para que não fique ruim na hora de ler, ok? Termos estrangeiros devem aparecer sempre em itálico. Muitas vezes o termo em inglês ele vem porque ele não é traduzido, né? Não tem a tradução. Tipo, tem alguns exemplos, né? String gauge, encoder. Então temos alguns exemplos aí que precisa estar em itálico, tá? Sempre utilizem revisores automáticos. Isso aí é uma coisa que eu critico. Já critiquei muita gente aí, né, que já me apresentou texto e uns textos tudo com uns erros bobos que o próprio Word pega, no Overleaf que eu vou mostrar para vocês também ele pega, né? Então é só prestar atenção, né, gente? Você olhou lá no revisor automático, ele já vai ver para você o que está errado e você vai corrigir automaticamente, né? Não tem por que ter esses erros bobos aí. Então, como eu falei lá, né? Evitar o uso da primeira pessoa, mesmo que seja no plural, né? Então, tornar o texto impessoal. E sobre a revisão do texto, né? Sempre revise o seu texto, né? Várias vezes. Busque esquecer dele um pouco. Então, mesmo se você tiver muito, né, em cima da hora, tenta largar ele lá por umas 12 horas, né? Não mexe nele. É melhor do que você ficar em cima dele. E aí você pega e dá uma lida completa para rever o português, tá? Então, realmente, isso aí é importante para que o seu texto fique completo. O pessoal da banca bate muito em cima do texto, tá? Então, é importante que ele esteja bem escrito, sem os erros de concordância e os erros de ortografia, tá? Vamos passar para o próximo vídeo. Abraço.